Bom, está gravando. Boa noite a todos. Então, essa questão aqui seria da lista 1, né, que é só esse exercício de verdadeiro ou falso, mas teve um item que ficaram com dúvida, a gente já resolve a questão inteira, né? Então, a aula 1 foi normas de segurança em laboratório, aquela parte de extintores, né? Então, fazendo uma rápida revisão, tem os extintores da classe A, B e C. Da classe A é água pressurizada. Então, coloca dentro do extintor água com nitrogênio gasoso em alta pressão. Então, quando se aciona o extintor, sai o nitrogênio e o nitrogênio arrasta a água. E esse tipo de extintor serve para combater princípios de incêndio de materiais que pegam fogo rápido e se alastra também de forma rápida, como é o exemplo de madeira, de papel, tecido, plástico, né? E são materiais que a principal característica dele é que quando ele pega fogo, ele deixa resíduo, tá? Ele deixa cinzas. Então seria a classe A. A classe B, o extintor de incêndio pode ser o pó químico seco, que seria o bicarbonato de sódio, né, o PQS, pó químico seco, ou pode ser o CO2, que é o dióxido de carbono. Dependendo da situação, os dois resolvem o problema. Só que dependendo da situação, um pode ser mais apropriado do que o outro. Tá? Então, o que classifica um princípio de incêndio da classe B? É aqueles que têm produtos químicos, de uma forma geral, né? Derivados do petróleo, por exemplo. Então, que tem éter, que tem gasolina, que tem álcool, tem a graxa. E a principal característica desses materiais é que pega fogo somente na superfície. Por quê? Porque somente na superfície que vai ter o oxigênio, que é o comburente. Então, outra característica desse princípio de incêndio é que ele não deixa resíduo. Você pegar um álcool, combustível, colocar num prato, né, colocar fogo, ele vai pegar fogo na superfície por conta do oxigênio, e ele não vai deixar resíduo, né? O fogo vai acabar quando todo o álcool for consumido. Então, isso aí seria a classe B de incêndio. E a classe C são aqueles materiais que têm energia elétrica. Então, tem energia elétrica, circuitos elétricos. Então, tudo aquilo que tem energia elétrica classifica o princípio de incêndio da classe C. Então, também pode ser o extintor à base de pó químico seco ou CO2. Também pode ser. Só que tem determinadas situações que o CO2 pode ser melhor ou o pó químico seco pode ser melhor. Tá? Então, os dois podem resolver o problema. Então, isso aqui seria uma revisão, né, geral. Tem o vídeo da aula 1 que a gente aborda com mais detalhes. Então, teve um desses itens aqui da primeira questão que ficaram com dúvidas, mas aí vamos resolver essa primeira questão inteira. Então, ele fala aqui, ó, com relação ao uso de extintores em princípios de incêndio, marque V para verdadeiro e F para falso. Então, esse primeiro item, ele fala, ó, caso ocorra um princípio de incêndio em um equipamento elétrico no laboratório. Então, seria da classe C, né? Pode-se usar o extintor de incêndio à base de PQS, que é o pó químico seco, porém, o extintor de incêndio mais apropriado seria a base de CO2, verdadeiro. Por que o pó químico seco ele pode resolver o problema, mas por que o CO2 seria mais apropriado? Porque o CO2 ele não deixa resíduo, né? Ele é um gás, né? Ele combate o princípio de incêndio por abafamento. O pó químico seco ele deixa resíduo. Então vamos imaginar ó, aqueles computadores, né, super caros. Então vamos imaginar que só começou a pegar fogo numa placa. Se você jogar o pó químico seco, você pode comprometer o sistema inteiro. Agora, o CO2, ele não deixa resíduo. Então, nesse caso aqui, o CO2 seria o mais apropriado. Acho que tem gente entrando aqui, deixa eu só liberar a entrada. Então,
O segundo item. Caso ocorra um princípio de incêndio em um frasco de solvente orgânico no laboratório, o extintor de incêndio mais apropriado para o uso seria a base de pó químico seco. Esse item também é verdadeiro. Então, se o solvente orgânico é produto químico, né? Então, por que o pó químico seria mais apropriado? Porque ele, como é o pó químico seco, ele absorve o solvente e evita o alastramento, né, do solvente orgânico. Então, por isso que o pó químico seco ele é o mais apropriado. O CO2 pode resolver o problema? Pode, mas só que o pó químico seco tem essa propriedade de absorver o solvente orgânico, né, e evita que ele se alastre. Então, o segundo item também é verdadeiro. O terceiro item seria caso ocorra um princípio de incêndio em uma bancada de madeira no laboratório. O extintor de incêndio mais apropriado para o uso seria a base de água pressurizada. É verdadeiro também. Então, todos os materiais que pegam fogo rápido e se alastram rápido, né, como papel, madeira, tecido, plástico, e esses materiais, eles, por características, eles deixam cinzas, então ele classifica o princípio de incêndio da classe A. Então, o extintor de incêndio mais apropriado para esse caso seria de água pressurizada. Então, esse terceiro item também ele é verdadeiro. Então, essa daqui seria, né, a lista 1, é só esse exercício, a gente já resolveu ele aqui com vocês. Para os alunos que entraram recentemente, nos últimos dias, a lista 2 tem, se não me engano, 18 exercícios. Então, desses 18, vocês devem escolher um exercício, 50%, para resolver, para entregar, tá? Não precisa resolver todos. Então, agora esse exercício da lista 2, então seria o exercício 3. Então, ele diz, classifique cada uma das seguintes afirmativas como falsas ou verdadeiras. Corrija as afirmativas que são falsas. Então, item A. A luz visível é a única forma de radiação eletromagnética? Então, esse item aqui, ele é falso, né? Porque se a gente olhar o slide, já vou colocar o slide aqui, ó, o slide 8 da aula 2, então a gente tem as ondas de rádio, de micro-ondas, infravermelhos, ultravioleta, raio-x. Deixa eu adiantar o slide aqui, ó. Se olhar no slide 8 da aula 2, tem essa figura aqui, né? Então, todas aqui são formas de radiação eletromagnética. Então, raios cósmicos, raio gama, raio-x, ultravioleta, infravermelhos, micro-ondas, rádio e TV e ondas de rádio. Então, desse espectro aqui, se a gente olhar a luz visível, aquela que a gente consegue enxergar, é um espectro bastante estreito, né? Se a gente olhar aqui nessa figura, é bem estreito as radiações eletromagnéticas que a gente consegue enxergar. E elas, o comprimento de onda dessa radiação varia de 400 a 700 nanômetros, né? Que seria o espectro visível das radiações que a gente consegue enxergar. Então, esse primeiro item, quando ele fala que a luz visível é a única forma de radiação eletromagnética, então é falso, né? Então, você olhando o slide, né, da 8 da aula 2, tem vários tipos de radiações eletromagnéticas que a gente não consegue enxergar. Então, item B. A frequência de radiação aumenta à medida que o comprimento de onda aumenta? Esse item é falso. Porque a gente tem essa relação aqui, ó, que a frequência da radiação eletromagnética, que multiplica o comprimento de onda, é igual à velocidade da luz no vácuo. E esse valor aqui, ele é constante. No sistema internacional, é 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Então, a gente tem o produto aqui, ó, da frequência vezes o comprimento de onda. Dá um valor constante. Então, se a gente aumentar a frequência, o comprimento de onda ele tem que diminuir, né? Então, são grandezas inversamente proporcionais, né? Então, se aumenta a frequência,
diminui o comprimento de onda e vice-versa. Então, por isso que o item B ele é falso, né? Ele fala a frequência da radiação aumenta à medida que o comprimento de onda aumenta. Não, é falso. Se um aumenta, o outro diminui, e vice-versa. Então, essa aqui seria a resposta desse item B. O item C. A luz ultravioleta tem comprimentos de onda maiores que a luz visível. Então, a gente tem que olhar o slide 8 da aula 2, que ele é falso, né? Então, vamos colocar lá. Então, ele fala, a luz ultravioleta tem comprimento de onda maior que a luz visível. Então, tem que consultar aqui, ó. Então, esse daqui é o espectro das radiações eletromagnéticas. Então, a gente tem aqui, ó, em cima o comprimento de onda, e embaixo seria a frequência. Hertz é a mesma coisa que segundos a menos 1. Então, se você falar segundos a menos 1 ou hertz, é a mesma coisa. Só que o sistema internacional, em termos de nomenclatura, ele não utiliza hertz, ele utiliza segundos a menos 1. Tá? Mas é tudo a mesma coisa. Então, se a gente olhar aqui, ó, o espectro do ultravioleta, ele está no lado esquerdo, e aqui seria esse espectro visível. Né? Então, se a gente olhar o comprimento de onda, né, nesse eixo aqui de cima, né, comprimento de onda, o lambda, o ultravioleta está do lado esquerdo, então ele é menor, o comprimento de onda ele é menor do que da luz visível. Tá? Então a gente tem que olhar, consultar essa figura aqui para poder responder essa questão. Então o item B, ele é falso, né? Então que o comprimento de onda do ultravioleta ele é menor do que o espectro visível. E o último item da lista 2, exercício 3, ele diz, a radiação eletromagnética e as ondas sonoras movem-se à mesma velocidade? É falso também. Que as ondas sonoras são ondas mecânicas, e ela precisa de um meio para se propagar. Então, elas são mais lentas, né? Então, a radiação eletromagnética, né, principalmente se ela estiver no vácuo, né, ela é uma velocidade muito alta, né, 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Então, a radiação eletromagnética, ela move-se de forma mais rápida. Então, essa daqui seria a resposta desse item D, né, do exemplo do exercício 3. Então, essa daqui foi uma pergunta que fizeram no grupo do WhatsApp ou por e-mail. Então, agora, outra questão que perguntaram foi o exercício 4 da lista 2. Então, ele fala, ó, determine quais das seguintes afirmativas são falsas e corrija-as. Então, o item A. A radiação eletromagnética é incapaz de atravessar a água? É falso, né? Porque a radiação eletromagnética, ela atravessa a água, né? Se fosse o chumbo, né, dependendo da espessura, ela consegue até segurar alguma coisa. No caso do raio-x, por exemplo, né, ela consegue segurar. Mas a água, a radiação eletromagnética consegue atravessar de forma... perfeitamente consegue atravessar a água. Tá? Então, o item A, ele é falso. O item B. A radiação eletromagnética move-se no vácuo a uma velocidade constante, não importando o comprimento de onda. É verdadeiro. A radiação eletromagnética, se ela estiver no vácuo, ela tem uma velocidade constante e não importa o comprimento de onda da sua onda eletromagnética. Então, o item B, ele é verdadeiro. O item C. A luz do espectro infravermelho tem frequências mais altas que a luz visível. Então, a luz do infravermelho tem frequências mais altas que a luz visível. Então, a gente tem que consultar a figura aqui, né? O infravermelho está nessa região aqui, ó.
e o espectro visível está nessa pequena faixa aqui de amarelo. Então, se a gente olhar a frequência, né, que aqui está dado em hertz, que é a mesma coisa, segundos a menos 1, se a gente olhar aqui a frequência do infravermelho, ele é menor, né, ele é menor do que o espectro visível, tá? E aí ele fala, a luz do infravermelho tem frequências mais altas, né? Então, não, é mais baixas, né? Que aqui está na ordem de 10 elevado a 14, e no lado esquerdo tende a crescer, né? Então, o espectro visível está no lado esquerdo. Então, esse item aqui, o item C, ele é falso. Então, para a gente responder essa questão, tem que consultar, né, essa figura. E o último item desse exercício seria o item D. A energia de um forno de micro-ondas e o toque de buzina de navios são todas formas de radiação eletromagnéticas? É falso, né? Porque a buzina de um navio é uma onda sonora, então ela precisa de um meio para se propagar, né? Ela se propaga também numa velocidade menor. Então não são ondas eletromagnéticas. Então esse item D é um item falso. Então, isso daqui seria a resposta desse exemplo 4, né, da lista de exercícios 2. Bom, então vamos resolver o exercício 7 da lista 2, item A. Qual é a frequência da radiação que tem um comprimento de onda de 0,452 picômetros? PM é picômetros. Picômetros é 10 elevado a menos 12 metros. Então, a gente tem aqui o item A, comprimento de onda é 0,452 picômetros, né? 0,452 vezes 10 elevado a menos 12 metros. E a gente substitui nessa expressão, que é a frequência, multiplicado pelo comprimento de onda, é igual à velocidade da luz no vácuo. Então, a frequência multiplicado por 0,452 vezes 10 elevado a menos 12 metros vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Metros vezes segundos a menos 1. Então, a gente pode cortar aqui metros com metros e vai sobrar segundos a menos 1. Então, a frequência vai ser igual a 6,637 vezes 10 elevado a 20 segundos a menos 1. Então, essa daqui seria a resposta desse item A. Agora, o item B. Qual é o comprimento de onda de radiação que tem uma frequência de 2,55 vezes 10 elevado a 16 segundos a menos 1? Então, a gente tem a frequência aqui, a gente substitui na relação. Frequência vezes comprimento de onda é igual à velocidade da luz. Então, a gente substitui 2,55 vezes 10 elevado a 16 segundos a menos 1, que multiplica o comprimento de onda, que é o lambda, que é igual a 3 vezes 10 elevado a oitava metros vezes segundos a menos 1, que é a velocidade da luz no vácuo. Aí corta segundos a menos 1 com segundos a menos 1, vai sobrar o quê? Metros. Então, o lambda vai ser igual a 2,55 vezes 10 elevado a 16. Não, vai ficar 3 vezes 10 elevado a oitava dividido por 2,55 vezes 10 elevado a 16. Então, o lambda vai ser igual a 1,176 vezes 10 elevado a menos 8 metros. Então, essa daqui seria a resposta desse item B de bola. O item C. Quais radiações seriam visíveis a olho nu? As do item A ou do item B? Então, o item A, olhando como comprimento de onda, o lambda, então, o lambda vai ser 452 vezes 10 elevado a menos 15 metros, né? Porque a gente anda aqui 3 casas à direita, então vai ficar 452 vezes 10 elevado a menos 15 metros no item A. No item B, a gente calculou esse comprimento de onda aqui, que se a gente andar uma casa à direita, vai ficar 11,76 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Então, se a gente tem que olhar
Qual é o espectro visível? Espectro visível é 400 a 700 nanômetros, que a gente consegue ver as radiações eletromagnéticas que tem esse comprimento de onda de 400 a 700 nanômetros, a gente consegue enxergar. É espectro visível, né? E nenhuma dessas radiações do item A e nem do item B estão dentro desse intervalo. Então, nenhuma das radiações eletromagnéticas são visíveis ao olho nu. E para terminar esse exercício 7, o item D de dado. Qual a distância percorrida por uma radiação eletromagnética em 7,50 milissegundos? Então, a gente tem aqui, 3 vezes 10 elevado à oitava metros, ele percorre 1 segundo. X metros, ele vai percorrer 7,50 milissegundos, é a mesma coisa que vezes 10 elevado a menos 3 segundos. Resolvendo essa regra de 3 aqui, né, o x vai ser igual a 2,25 vezes 10 elevado a sexta metros. Então, essa daqui seria a resposta do item D do exercício 7 da lista 2. Então, vamos para o próximo exercício, que seria o exercício 8, também da lista 2. Então, vamos ler aqui o item A. Qual é a frequência da radiação cujo comprimento de onda é de 589 nanômetros? Então, 589 nanômetros, a gente vai usar essa expressão aqui, a frequência, que multiplicado o comprimento de onda é igual à velocidade da luz no vácuo. Então, a frequência que multiplica 589 vezes 10 elevado a menos 9 metros, que vai ser igual à velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 elevado à oitava metros vezes segundos a menos 1. Então, a gente corta metros com metros e vai sobrar o quê? Segundos a menos 1. Então, fazendo na calculadora, 3 vezes 10 elevado à oitava dividido por 589 vezes 10 elevado a menos 9, a frequência vai ser igual a 5,0093 vezes 10 elevado a 14 segundos a menos 1. Então, essa daqui seria a resposta do item A do exercício 8. O item B. Qual é o comprimento de onda da radiação que tem frequência de 1,2 vezes 10 elevado a 11 segundos a menos 1? Então, ele deu essa frequência aqui, a gente substitui nessa forma. Frequência que multiplica comprimento de onda é igual à velocidade da luz no vácuo. Então, vai ficar 1,2 vezes 10 elevado a 11 segundos a menos 1, que ele forneceu no enunciado do item B, multiplicado pelo comprimento de onda, lambda, é igual à velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 elevado à oitava, metros vezes segundos a menos 1. Então, a gente corta segundos a menos 1 com segundos a menos 1, então lambda vai ser igual a 3 vezes 10 elevado à oitava, dividido por 1,2 vezes 10 elevado a 11. Então, lambda é igual a 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Então, essa daqui seria a resposta do item B desse exercício 8. No item C, quais radiações seriam detectadas por um detector de radiação do infravermelho? A do item A ou do item B? Então, a gente vai ter que olhar o slide 8, né, da aula 2, que eu já vou colocar aqui. Então, olhando como a frequência. Do item A, a frequência foi 5,093 vezes 10 elevado a 14 segundos a menos 1. E do item B, a frequência é 1,2 vezes 10 elevado a 11 segundos a menos 1. Vamos olhar por ordem, né? Aqui está na ordem 10 elevado a 14 do item A. Do item B, vai estar 10 elevado a 11. Então, vamos colocar no espectro das radiações eletromagnéticas. Essa daqui seria o infravermelho, esse eixo aqui seria da frequência, que está em hertz, hertz é segundos a menos 1, né? Então seria a frequência.
Então, essa daqui seria o espectro do infravermelho. Está na região do 10 elevado a 14. 10 elevado a 11 vai estar mais ou menos aqui, ó, no espectro aqui do micro-ondas e radar. Então, qual que vai estar no espectro do infravermelho? O item A. Ó, 5,093 vezes 10 elevado a 14 segundos a menos 1. Então, a radiação eletromagnética do item A, né, na ordem de 10 elevado a 14, está no espectro do infravermelho. E a do item B vai estar 10 elevado a 11, vai estar nesse do micro-ondas, né, espectro do micro-ondas e radar. Então, como ele pede o espectro do infravermelho, né, vai ser apenas a radiação do item A. E para terminar essa questão, o item D de dado. Qual a distância percorrida por uma radiação eletromagnética em 10 microsegundos? Microsegundos é 10 elevado a menos 6 segundos. Então, a velocidade da radiação no vácuo vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a oitava metros em 1 segundo. X metros vai estar em 10 vezes 10 elevado a menos 6 segundos. Então, a gente multiplica cruzado aqui, resolve essa regra de 3. O x vai ser igual a 3.000 metros. Então, significa dizer o quê? Que no intervalo de tempo de 10 microsegundos, 10 vezes 10 elevado a menos 6 segundos, a radiação eletromagnética vai percorrer 3.000 metros, ou seja, 3 quilômetros. Então, essa daqui seria a resposta do item D do exercício 2 da lista 2. Esse daqui acho que seria o último exercício que mandaram, se eu não me engano. Então, exercício 15 da lista 2. Então, ele fala, um tipo de queimadura de sol ocorre com a exposição à luz de ultravioleta, de comprimento de onda, na vizinhança de 325 nanômetros. Então, item A. Qual é a energia de um fóton com esse comprimento de onda? Então, ele deu a radiação do ultravioleta próximo de 325 nanômetros. Então, a gente coloca aqui a frequência que multiplica o lambda, que é o comprimento de onda, é igual à velocidade da luz no vácuo. Então, a gente vai calcular a frequência. Frequência é igual a 325 vezes 10 elevado a menos 9 metros, né, comprimento de onda, que vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a oitava metros por segundo. Metros vezes segundos a menos 1. Então, a gente corta metros com metros, vai sobrar segundos a menos 1. Então, fazendo na calculadora, a frequência vai ser igual a 9,23 vezes 10 elevado a 14 segundos a menos 1. Então, a gente calculou a frequência dessa radiação eletromagnética. Agora, para a gente calcular a energia de um fóton dessa radiação eletromagnética, a gente tem que usar essa expressão aqui, ó. A energia é igual a constante de Planck, que é o valor tabelado, né, a constante de Planck, multiplicada pela frequência da radiação eletromagnética. Então, a energia é igual a constante de Planck é tabelada, 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules vezes segundos, que multiplica a frequência, que a gente calculou anteriormente, que é 9,23 vezes 10 elevado a 14 segundos a menos 1. Então, a gente pode cortar aqui, ó, segundos a menos 1 com segundos. Então, a energia vai ser igual a 6,119 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Então, isso daqui seria a resposta do item A. Então, essa aqui seria a energia de um fóton. Do item B, qual é a energia de 1 mol desses fótons? Então, 1 mol, a gente tem que lembrar o quê? 1 mol é igual a 6,02, aproximado, né? 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades, que pode ser átomos, pode ser moléculas.
pode ser íons, pode ser fótons, né? Então, é uma unidade 6,02 vezes 10 elevado a 23, né, entidades. Isso aí equivale a 1 mol de alguma coisa. Então, a gente calculou no item A a energia de 1 mol, de um fóton no item A. Então, para a gente calcular a energia de 1 mol desses fótons, então basta a gente multiplicar por 6,02 vezes 10 elevado a 23, né, multiplicado pela energia de um fóton, que seria aqueles pacotes de energia, né? 6,119 vezes 10 elevado a menos 19. Então, fazendo na calculadora, vai ficar 368, 363 vezes 10 elevado à terceira joule. 10 elevado à terceira é a mesma coisa que quilo, né? Então, vai ficar 363 quilojoules. Então, essa daqui seria a energia de 1 mol desses fótons. Então, só para relembrar, fótons seria um pacote de energia, né? Então, dependendo da frequência da radiação eletromagnética, se a gente olhar a dualidade da radiação eletromagnética, ela pode ser vista como radiação eletromagnética ou pode ser visto como matéria. Então, tem aquela dualidade, partícula-onda. Então, se você olhar em fótons, seria pacotes de energia, então você vê ele como uma matéria, né? Seria como uma partícula. Então, seria a energia de um fóton. Então, a resposta desse item B seria 368,363 kJ. E o item C, quantos fótons existem em uma rajada de 1 milijoule dessa radiação? Então, um fóton a gente calculou no item A, que era 6,119 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Isso aqui foi no item A. Agora, X fótons nós vamos ter nessa rajada, né, de fótons de 1 milijoules, que é 1 vezes 10 elevado a menos 3 joules. Então, a gente multiplica cruzado aqui, né, resolve essa regra de 3, vai chegar num valor de 1,634 vezes 10 elevado a quinta, a 10 elevado a 15 fótons. Então, essa daqui seria a resposta desse exercício 15, item C, da lista de exercício 2. Ah, não, tem mais um exercício aqui que mandaram, foi o exercício 16. Seria, acho que, o último exercício que mandaram no grupo do WhatsApp ou por e-mail. Então, o exercício 16, ele diz: um laser diodo emite um comprimento de onda de 987 nanômetros. Toda sua potência de energia é absorvida em um detector que mede uma energia total de 0,52 joules, durante um período de 32 segundos. Quantos fótons por segundo são emitidos pelo laser? Então, ele falou para a gente aqui que o comprimento de onda era 987 nanômetros. Ou seja, 987 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Aí a gente substitui nessa expressão, comprimento de onda, que multiplica a frequência, vai ser igual à velocidade da luz no vácuo. Então, o comprimento de onda é 987 vezes 10 elevado a menos 9 metros, que multiplica a frequência da radiação eletromagnética, que é igual à velocidade da luz no vácuo. Então, vai ser 3 vezes 10 elevado a oitava metros vezes segundos a menos 1. Então, isolando aqui a frequência, vai ser igual a 3 vezes 10 elevado a oitava segundos a menos 1, dividido por 987 vezes 10 elevado a menos 9.
Então, fazendo na calculadora, a frequência vai ser igual a 3,03 vezes 10 elevado a 14 segundos a menos 1. Mas aí seria a frequência dessa radiação eletromagnética. Então, a partir dessa frequência, a gente pode calcular a energia de um fóton dessa radiação eletromagnética. Então, a energia de um fóton vai ser igual à constante de Planck, que é tabelado, que multiplica a frequência da radiação eletromagnética. Então, a energia desse fóton vai ser igual a 6,63 vezes 10 elevado a menos 34 joules vezes segundos, que seria a constante de Planck, que multiplicado pela frequência que a gente calculou anteriormente, que é 3,03 vezes 10 elevado a 14 segundos a menos 1. Então, a gente corta segundos a menos 1 com segundos a menos 1. Aí vai sobrar o quê? Joule. Fazendo na calculadora, a energia vai ser igual a 2,015 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Então, se a gente pegar um fóton seria essa energia em joules. Então, se um fóton tem 2,015 vezes 10 elevado a menos 19 joules, nós vamos ter x fótons em 0,52 joules, que ele deu aqui no enunciado da questão. 0,52 joules. Então, resolvendo essa regra de 3, o x vai ser igual a 0,52 dividido por 2,015 vezes 10 elevado a menos 19. Então, o x vai ser igual a 2,580 vezes 10 elevado a 18 fótons. Então, nessa energia de 0,52 joules, tem 2,580 vezes 10 elevado a 18 fótons. Mas só que esse detector, né, que pegou 0,52 joules, foi num período de tempo de 32 segundos. Então, ele fala quantos fótons por segundo são emitidos pelo laser. Então, basta dividir o número de fótons total dividido pelo intervalo de tempo, que é 32 segundos. Aí vai ficar 2,580 vezes 10 elevado a 18 fótons, dividido por 32 segundos, então vai ser 8,06 vezes 10 elevado a 16 fótons por segundo. Então, essa daqui seria a resposta desse exercício 16 da lista 2.